Estamos de volta com o Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Estou recebendo aqui a informação pelo ponto que a rapaziada lá da Tec está cobrando, que eu falei que nessa semana, mas a culpa é minha. Eu não conversei com o Nicolas sobre o futebol, né, americano de lingerie, pra gente botar verdade, as fotos aqui. Não é isso? Todo mundo tava... Como é que você esquece disso, Ailton? Não, eu não esqueci, né? Já estão todo mundo se preparando, a seleção já está se preparando, já estão se aquecendo, né? Então, amanhã a gente vai colocar aqui, né? Imagina esse aquecimento. Amanhã a gente vai colocar aqui, pelo menos as fotos, né? Ou senão a gente vai pegar um trechinho do jogo, vai colocar aqui para vocês, que eu falei que tem, você pode ver pela internet, e existe realmente o Campeonato Americano de Futebol Feminino de Lingerie, e o estádio fica lotado, né? Não é pra menos, né? Os marmanjos, tudo com aqueles copos de refrigerante assistindo. Voltando para terminar o assunto de Olimpíada aqui, hoje a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta os Estados Unidos. Enfrenta os Estados Unidos? Jogaço, hein? Vale a pena acompanhar. Mesmo horário, né? 10h35. Então o Bernardinho não pôde fugir, né? Geralmente ele dá aquela fugidinha dos Estados Unidos para ser sempre a final, mas ainda está na fase de classificação ou já é o mata-mata? Não, classificação. Já é classificação ainda? Ah, então tá tranquilo. Então, classificação ele pode perder, pode pegar lá na frente. Bernardinho é um estrategista. Ele não coloca o time reserva para perder. Ele descansa os titulares. A moda é essa. Ele descansa os titulares. Vamos falar... E segundo alguns teóricos e filósofos agora na Série B do Campeonato Estadual, né? Você não pode colocar o time reserva, né? Não, você não pode você não pode dar sequência de jogo para os seus atletas. Tem que ficar permanecendo com aqueles sempre, porque senão você está de armação para tirar o time adversário. Pessoal lá da região metropolitana, né, que gosta disso, né? Isso, é verdade. Eu quero saber, depois que começar no dia 17, começar o campeonato, o que eles vão fazer da vida. Né? Vai começar a Copa Rio, vão começar também a disputar a competição. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e Série C numa toada só. Vamos falar sobre o Flamengo. Flamengo que está lá, né, começando a se preparar para para o segundo turno da competição. Diego é o cara, todo mundo está esperando o Diego, mas só que o Flamengo fez o seguinte, já confirmou o jogo para do dia 21 contra o Grêmio, né, no Mané Garrincha. Isso porque espera que dê muita gente. O Flamengo poderia indicar 2 estádios, Cariacica ou Mané Garrincha. Então, como o Mané Garrincha tem possibilidade de maior número de pessoas, de maior renda, claro, o Flamengo deve fazer isso. E como é o mando de campo do Flamengo, há possibilidade até mesmo do Diego estrear no próximo domingo contra o Sport. Mas aí o jogo seria fora, ou seja, os 2 jogos são fora, né? Mas o mando de campo seria do Flamengo. Mas então há essa possibilidade e o jogo confirmado para o dia 21 lá no Mané Garrincha contra o Grêmio. O Flamengo é o time mais nômade do Campeonato Brasileiro. Verdade. Mas também tem time cigano. Mas também tem um detalhe, né? Onde ele vai, a torcida vai junto. Então ele se sente em casa pela torcida, não pelo estádio, mas pela torcida que comparece. É diferente. Mas você sabe o valor dos ingressos? Sei. Varia entre 80 e 180 reais. Meus amigos. Já pensou? De 80 a 180 reais os ingressos para assistir Flamengo e Grêmio lá no estádio Mané Garrincha. Tem gente que dá 180 reais. Eu não dou. 180 reais é muito dinheiro para uma partida de futebol. O pessoal da técnica lá disse que dá. O pessoal tá com Você bola pode chegar aqui, Vou até pedir qualquer emprestado para poder ir lá nesse jogo, né? Pra ficar lá sentado assistindo o jogo. Mas, falando sério aqui, gente, é um absurdo um valor. Aí, falando sério aí, ó. Muito difícil. Eles falaram o seguinte, eles vão comprar o ingresso, vão ficar uma distância razoável, né, do estádio e vão oferecer o ingresso por menor valor, porque eles são Robin Hood. Eles roubam do rico e dão do pobre. Entendeu? Você entendeu, né? Mas de forma contrária, né? Então, o pessoal aqui são ótimos, né? Agora vamos falar sobre o Botafogo, não é isso? Botafogo. Isso. É o Botafogo que tem um detalhe. O Ayrton, jogador que poderia estar lesionado, mas teria uma lesão mais grave, não apresentou essa lesão, mas pode ser vetado para o jogo do final de semana. Agora, a grande preocupação do Botafogo é pela procura do São Paulo com o técnico Ricardo Gomes. Isso porque o Botafogo
não renovou o contrato do treinador, e não botou multa rescisória e deve estar, no mínimo, o Ricardo Gomes na base do papo. Não colocou no papel o contrato. E aí, o São Paulo pode chegar e falar o seguinte: eu te dou um contrato de um ano e pouco, com rescisão, aquele negócio todo, e o Botafogo até agora só ficou no beabá, não blá 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 e nada. E aí pode perder o treinador, que é o adversário do Botafogo. Como diria o outro, tá com o negócio na mão, o Botafogo. É verdade. Porque como é que você faz um contrato com um treinador do nível do Ricardo Gomes? Não bota a multa rescisória aí. Não assinou contrato, não tem contrato, amigo. É de boca. É tipo assim, você treina, o seu salário vai ser X, tá tudo bem? Tudo bem. De um amadorismo. Então, e aí... Tudo bem, eu não tô nem, sabe, criticando a administração do presidente do Botafogo, que até então vem demonstrando ser um cara correto, mas começou, né, errado, né? Hoje em dia você não pode fazer contrato de boca com ninguém. É verdade. É algo muito arriscado, independente do Ricardo Gomes ser até uma pessoa correta, que eu acredito que seja, mas você não pode fazer isso, né? Ainda mais ele agora sendo visado pelo São Paulo, e é um treinador que tem boas passagens pelos clubes que ele já comandou, inclusive o próprio Vasco. Verdade. E tem um prestígio no futebol brasileiro. Então, a qualquer momento poderia acontecer isso. Agora eu quero ver o que eles vão arrumar para manter o Ricardo Gomes. Aumentar o salário e botar a multa rescisória no contrato. A única coisa que pode acontecer para segurar o Ricardo Gomes. Ou o Ricardo Gomes faz o seguinte: não, eu tenho um projeto do Botafogo, vou continuar. Vai depender também... Projeto? Projeto. Projeto do nosso Luxemburgo? Projeto. Como diz o Lucha. Vamos falar agora do Fluminense. Fluminense que tem aí os probleminhas para resolver em termos de jogadores, né? E vai emprestar um jogador que é revelação, né? O Robert, porque não tem chance de ser titular, deve emprestar para o Paysandu até o final da Série B. O detalhe é que metade do salário do jogador o Fluminense vai pagar e outra metade o Paysandu vai arcar e o jogador não vai ficar sem receber o salário. Pelo menos, né, recebendo a metade de um e vai, né? E se não receber do Paysandu, tchau, vou voltar para o Fluminense que eu estou recebendo. Ou vice-versa. Cuidado com calote, né? Ultimamente, calote tem sido algo muito comum também. Mas com o contrato, depois você bota na justiça, leva 20 anos, mas a família recebe. Espera-se que aconteça. Espera-se que sim, né? Espera-se que aconteça isso. Vamos aproveitar e falar do Vasco da Gama na toada só. O Vasco da Gama. Tem novidade no Vasco da Gama, né? Foi visitado por uma delegação, é verdade? Isso, é a comissão angolana, né? Muito bacana. O Vasco, né, é uma equipe que vem mostrando ser bem receptiva. Sempre foi, né? Relacionada a estrangeiros no país, não só com os portugueses, né? Mas muito bacana a presença da comitiva angolana, né, que está nas Olimpíadas, e visitou o Vasco da Gama, o Eurico Miranda ali, mostrando sua simpatia. Relacionado a quem visita o Vasco, ele é bem simpático, né? Sempre foi, ele gosta de vestir realmente a camisa do Vasco. Foi o primeiro time, né? Foi o primeiro time carioca a aceitar negros jogando futebol, né? E o Eurico pode falar o que quiser. Eu tive a oportunidade de estar com o Eurico Miranda por duas situações, né? Uma que eu contei sobre a situação do carro da empresa que a gente estava para entrar no estádio São Januário. E a outra, eu estive com ele na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um dos caras que eu fiz o seguinte: você sabe o que acontece com o Eurico? Eurico entra direto, amigo. Eurico não é anunciado. Isso eu vi. Eurico chegou na federação, entrou direto. Passou, cumprimentou as meninas que ficam na recepção, colocou o seu cartãozinho na roleta, entrou no elevador, foi para a sala do presidente, amigo, direto. Ele entrou na sala do presidente, não pediu licença para ninguém. Ou seja, olha a moral que o cara tem. Certo? Se fosse outro, teria que ser anunciado, tal. Como eu estava lá, para eu chegar até o Rubens Lopes, nós tivemos que ser anunciado, que já tinha uma entrevista marcada, o horário marcado, nós chegamos no horário e tivemos que aguardar um pouco para poder ele conversar com o Eurico para depois atender a gente.
É a moral do cara. Eu costumo dizer o seguinte, muitos torcedores do Vasco defendem o Eurico, mas tem que defender mesmo. Eurico é o mal necessário no futebol. Exatamente. O clube que ele está exercendo a função, ele é excelente. É verdade. Você pode discutir relacionado a você torcer para um clube e ele desrespeitar o seu clube, porque ele não tem papas na língua. É verdade, é verdade. Infelizmente, às vezes, ele ultrapassa o limite dele como torcedor, né? Como torcedor, não como dirigente. Aí, o que fala mais alto quando o Eurico fala besteira é Eurico torcedor, não é o Eurico dirigente. Falando besteira, né? Até agora o Pelé não falou nada, hein? Ah, não, o Pelé é poeta. O Pelé agora tá dando uma de poeta. Falando besteira, Quietinho. Estou bem. Tá ficando quietinho na dele, porque o mais importante é eu falar agora, depois que você fala. Por exemplo, nós falamos aqui da seleção, por quê? Porque a gente está fazendo o dia a dia, vivendo o dia a dia da seleção. Estamos, vivendo por causa da competição. Mas, na verdade, a gente vai criticar mesmo. Por quê? Porque estão jogando mal. O grande problema do Pelé é que, às vezes, quando ele fala, ele extrapola demais, né? Não tem a coerência no que fala. Então, fica numa situação muito complicada. Vou aproveitar também para falar sobre o Macaé, rapidinho aqui, falando sobre o Macaé. O Fábio Cambalhota, atacante, acha o seguinte, que o Macaé tem condições, rapaz, nossa produção é boa, hein? Rapaz, produção colocando aí, o cara dando cambalhota. Quem que faz a produção? O tal de Nicolas, né? Rapaz, parabéns aí. A produção pegando o cara dando cambalhota. Isso aqui é a produção. O resto é brincadeira. Então, o Fábio Cambalhota acredita que o Macaé tem condições sim de vencer o Guarani, que é o líder do grupo do Macaé, no jogo de sábado, às 16 horas, no estádio Moacirzão. Para ele, disse que todos os jogadores do Macaé estão imbuídos, eles estão focados para tentar tirar o Macaé da zona da confusão, como diz o Lucha, que é o rebaixamento da Série C. Você acredita que o Macaé tem condições de reverter a situação? Se for pelo retrospecto, não. Você vai enfrentar o líder da chave, que é o Guarani. Não tem por isso, não. A América pegou o Santos, que era um do líder, e ganhou. Não, tudo bem, mas seria uma zebra no momento. Sim, vamos ser sinceros. Sem dúvida. Tudo bem, Macaé, mas o momento atual, se a gente analisar, a chance do Guarani surpreender, mesmo jogando fora de casa, é bem maior. Mas a gente torce que o Macaé consiga vencer, até porque vencendo o Guarani, que é o líder da competição, no momento, líder da chave da Série C do Macaé, iria dar uma moral muito grande à equipe do Macaé para esse restante da Série C e, quem sabe, sair da zona da confusão. É verdade. Olha, só falar uma coisa aqui que eu sempre digo. O futebol para mim, é o único esporte coletivo que o mais fraco ganha do mais forte. Então, isso pode acontecer. A gente espera que aconteça para salvar o Macaé do rebaixamento. Vamos dar mais uma pausa e já voltamos com muito mais aqui no Sport Diário, pela sua TV Diário. É um instante só e voltamos já.